Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com um convidado para lá de especial, um amigo querido que conquistei na minha vida profissional, e é com grande satisfação que eu divido esta bancada remotamente com o meu delegado, ex-delegado da Capitania dos Portos de Itajaí, Eduardo Lima. Boa noite, Eduardo Lima. Que prazer enorme em ter você aqui. Olá, Luiz Fabiano. Muito boa noite, né? Boa noite não apenas a você, mas ao pessoal da produção e principalmente aos seus espectadores, né? Seus seguidores. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu já sou seu seguidor há algum tempo, acompanho os seus programas nas terças-feiras. E, enfim, o Papo de Porto 013 ele é interessante. Eu sou nascido em São Paulo também, mas meu número não é 013. Mas, de qualquer maneira, vamos conversar um pouquinho e bater uma bola aí, tá bom? Meu amigo, para a gente iniciar aqui o nosso bate-bola, até para quem nos acompanha, eu gostaria, quando a gente fala ex, eu sou um pouco estranho, né? Mas eu sei que você tem um grande lastro profissional. Então, para a gente começar a falar aqui para o nosso público de você, qual sobre a sua vida pregressa antes de você entrar para a reserva, né? Que é assim que eu posso dizer, né? Da sua vida pregressa na Marinha do Brasil, na Marinha de Itajaí. Exato, Luiz. Então, eu entrei muito novo, né? Em 1994, com 14 anos, eu entrei na Marinha, no Colégio Naval, e fiz concurso, passei na primeira ocasião, eu morava em São José dos Campos, né, que é a minha cidade natal, e fui estudar, enfim, comecei a me integrar às atividades profissionais da Marinha logo desde cedo. Não apenas estudando, como fazendo as atividades profissionais, porque o componente das escolas militares e, sobretudo, no caso específico da Marinha, as pessoas elas não apenas aprendem aquelas matérias relacionadas ao seu aprendizado do dia a dia, num colégio, depois numa escola, numa faculdade, mas também, e sobretudo, o lado profissional. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, passei mais um período, né, na Escola Naval, que seria o equivalente à faculdade, ou seja, ela é um nível superior, onde a Marinha capacita e forma a maior parte dos seus oficiais de carreira, né? E depois disso, a gente passa por um período em que a gente vai ascendendo, né, nos postos, então passa de aluno, aspirante, e como guarda-marinha é quando a gente cumpre aquela fase muito parecida com a de um estágio, ou seja, a gente permanece um ano sem ser oficial ainda, mas cumprindo um estágio, e nessa ocasião os oficiais oriundos, né, da Escola Naval, eles acabam fazendo uma viagem de instrução, que é uma viagem relativamente longa, de 5 a 6 meses, em que em diversos países do mundo, nós temos a oportunidade de conhecer outros aspectos relacionados à nossa vida marinheira, à nossa vida naval, e, né, com alguns aspectos diplomáticos, enfim. E depois disso, efetivamente, a gente regressa ao Brasil para poder, de fato, guarnecer aqueles navios, aquelas unidades, aquelas organizações onde vamos, de fato, trabalhar. E isso aconteceu comigo em dezembro de 2002, onde eu ingressei no meu primeiro navio, que era a Fragata Greenhill, hoje já não está mais na ativa, enfim, depois a gente vai cumprindo outras etapas da carreira, faz curso de aperfeiçoamento, vai para outro navio e tal. Eu acabei indo também servir no grupo de recebimento da Corveta Barroso, que é, vamos dizer, antes dessas 4 fragatas Tamandaré que estão sendo construídas em Itajaí, era o navio mais novo recentemente construído pela Marinha aqui no Brasil.
né? Então, foi um navio importante, eu passei longos anos lá, na primeira fase 4 anos, depois na segunda fase 1 ano e meio, e ao longo desse tempo também fui servir no Pantanal, então a gente acabou lidando não apenas com operações marítimas, operações navais, mas também operações fluviais, né? Operações ribeirinhas, como se chama. Eu comandei um navio, né? O navio Patrulha Penedo, lá em Mato Grosso do Sul, fica sediado numa cidade chamada Ladário, que ela fica dentro da cidade de Corumbá. Talvez as pessoas não conheçam Ladário, mas conheçam Corumbá. E depois disso eu também fui instrutor, ou seja, servi no Colégio Naval já dessa vez como oficial, enfim, depois fui servir em outras organizações da Marinha que tem um componente logístico, um componente de planejamento, planejamento de operações. Continuei fazendo novos cursos. Em 2019, depois de eu ter feito um outro curso, que é o curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores, eu fui ser imediato da Fragata Liberal. Então, eu fiquei quase 2 anos, um ano e 10 meses, mais ou menos, como imediato da Fragata Liberal. Depois disso, eu fui ser o encarregado de navegação do navio Escola Brasil, que é aquele mesmo navio onde nós, como guardas-marinha, cumpríamos a viagem de instrução, só que dessa vez eu fui como oficial integrante da tripulação do navio. Depois disso, eu passei mais um curto período aqui no Rio de Janeiro e fui para Itajaí para ser o delegado. Uhum. Delegado da Capitania dos Portos, que efetivamente se liga com todos esses assuntos que você tem por hábito tratar aqui no seu programa, uma vez que você trata de papo de porto, e sem dúvida alguma a delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí, ela lida com tantas outras coisas, mas uma das principais é o Complexo Portuário Itajaí Navegantes. Passei 2 anos lá, depois disso ainda fui servir em Brasília, e chegou o momento de eu ter me transferido para a reserva, poucos meses, e enfim, estou me capacitando, estou ampliando horizontes, estou pensando um pouco fora da caixa, né? Enfim, participando de eventos, inclusive a gente se encontrou pessoalmente lá 2 semanas lá aí em Santos, né? No Congresso de Direito Marítimo e Portuário da ABDM, então foi uma excelente oportunidade para conhecer pessoas, pessoalmente, porque a gente já conhece as pessoas pelo LinkedIn, pela internet e tudo, mas conhecer pessoalmente é muito importante. Então esse é um apanhado do que eu tenho feito aí nesses últimos anos e décadas, Luiz. Quando você ascendeu na carreira, Eduardo, você chegou a ser capitão de mar e guerra, é isso? Não. Sim, meu posto é capitão de mar e guerra. Tá, que foi a última função, a última atribuição, né? Isso. E dentro dessa tua vivência, o que você ganhou com a compreensão entre porto, navegação e regulação? Quais foram os principais desafios aí nesse sentido? Bom, Luiz, é muito importante, até para quem está dentro da Marinha mesmo, ou para pessoas que não se ligam à atividade marítimo-portuária, é muito importante a gente perceber qual que é a dimensão desse nosso trabalho, né? E eu digo nosso porque eu, você, o seu público espectador, todos nós, de alguma maneira, nos envolvemos com a atividade marítimo-portuária. E qual a importância disso tudo? Então, perceba que o Brasil, por exemplo, ele tem um comércio, né, que chega à casa dos 95%, que esse comércio ele é transportado por vias marítimas, né? Então, perceba que todas as nossas, ou quase todas as nossas relações comerciais, e, portanto, que é o resultado da nossa economia, o resultado da nossa produção, é como a nossa população consegue ter acesso aos produtos, enfim, tudo isso está diretamente relacionado à forma como os portos funcionam. Então, a concepção vamos dizer, da ligação marítimo-portuária com a sociedade, ela é muito antiga, na verdade, ela é milenar. Acontece que ao longo dos últimos anos, vamos dizer, do último século para cá e das últimas 2 ou 3 décadas para cá, nós temos visualizado uma forma assim da injeção de tecnologia na dinâmica marítimo-portuária absurda. Então, o que a gente percebe é que, tanto na perspectiva do órgão regulador, que nesse caso eu fiz parte da Autoridade Marítima Brasileira. Uhum. Então, tanto nessa perspectiva, quanto na perspectiva mais ampla de um cidadão brasileiro que compreende como é importante que nós termos os portos funcionando, e não apenas funcionando bem, funcionando com eficiência, com expansão de suas atividades, com aumento da sua capacidade de movimentação de cargas, que também proporciona à sociedade
uma maior colocação para todo mundo que precisa ter uma colocação no mercado de trabalho. Então, nós temos ali, né, nesse nicho, uma perspectiva extremamente favorável ao nosso país e que, sem dúvida alguma, por vezes a gente fica preocupado com algumas questões que não são tão desenvolvidas como gostaríamos que fosse. Mas o fato é que a simples compreensão do nosso litoral, que são mais de 7.500 quilômetros de litoral, com tantos portos de norte a sul, portos fluviais, portos marítimos, portos em estuários como em Santos, né, em Itajaí também, ou portos construídos em locais que proporcionem maiores profundidades naturais, enfim. Então, nós temos uma gama uma diversidade gigantesca de desenvolvimento a ser feito e que cabe a nós, né? Nós temos que estudar tudo isso, nós temos que colocar em prática nossos aprendizados que já tivemos e também buscar mais aprendizados para conseguir fazer com o nosso esforço, nossos braços e nossa mente, fazer com que tudo isso se desenvolva em proveito da própria sociedade brasileira. Eduardo, a gente fala você falou muito bem da Autoridade Marítima de Desenvolvimento, dos 95% que a gente carrega aí, que é praticamente o nosso DNA, né? E que a gente exporta para o mundo. Mas eu queria saber um pouco mais sobre, da Autoridade Marítima, quais são as principais atribuições que ela tem relacionadas ao porto, né? Vamos falar, a gente falou da parte regulatória, né, que é a parte da Autoridade Marítima. Quais são as principais atribuições que ela tem relacionadas ao porto, que você teve relacionado ao porto de Itajaí, quais eram as principais, né, que até você ir para a reserva? Sim. Então, Luiz, basicamente a Marinha, tanto por dispositivo constitucional quanto de leis, a Marinha, né, ela representa, no Estado brasileiro, ela representa a Autoridade Marítima Brasileira. Em outros países, naturalmente, existem outros formatos de instituições que representam a Autoridade Marítima, podendo ser órgãos civis ou enfim, órgãos estatais que não especificamente dentro da Marinha, ou que sejam parte da Marinha, mas no caso específico do Brasil, tanto pela questão constitucional quanto legal, a Marinha do Brasil é atribuída à Autoridade Marítima Brasileira. Então, precisa se compreender que existem várias camadas, ou seja, várias fatias, por assim dizer, de como que as atribuições da Marinha elas são divididas dentro desse espectro tão amplo que é o de um país continental como o nosso. Então, o comandante da Marinha é a autoridade máxima, que é chamada de Autoridade Marítima Brasileira, mas outras tantas autoridades dentro da Marinha do Brasil também são representantes da Autoridade Marítima Brasileira. Então, nós temos diretorias, por exemplo, a Diretoria Geral de Navegação, nós temos a Diretoria de Hidrografia e Navegação, nós temos a Diretoria de Portos e Costas. Então, todas essas autoridades são representantes da Autoridade Marítima. E de uma maneira mais fragmentada e mais pontualmente posicionadas no litoral brasileiro, e não apenas, mas nas águas interiores, nós temos os agentes das autoridades da Autoridade Marítima Brasileira. Esses agentes são basicamente representados tanto pelas capitanias dos portos, quanto pelas delegacias das capitanias dos portos e pelas agências das capitanias dos portos. Então, por exemplo, no caso específico de São Paulo, do estado de São Paulo, nós temos a Capitania dos Portos de São Paulo, situada aí em Santos, e nós temos uma delegacia subordinada a ela, que é a Delegacia da Capitania dos Portos em São Sebastião. Além disso, nós também temos outros órgãos relacionados ao espectro da Autoridade Marítima, por exemplo, no comando do 8º Distrito Naval, situado na capital, em São Paulo. Ele também tem uma parcela de gerenciamento relacionada a esse assunto. Mas vamos falar um pouco mais, de maneira mais direta e prática, de como funciona essa relação da Marinha nos complexos portuários. Então, nós temos que, em cada complexo portuário, basicamente, nós teríamos um agente da Autoridade Marítima, quer seja um capitão dos portos, ou um delegado, ou um agente. Bom, a partir disso, nós temos que ter uma compreensão de que o que é que nos instrui, qual é o regramento que nos coloca. Eu estou falando nos coloca ainda pensando no passado, né? Mas qual é o regramento que coloca a Autoridade Marítima para poder exercitar as suas competências? Basicamente, nós temos algumas leis, então a mais importante delas, nesse contexto, né? Existem outras muito importantes, mas nesse contexto, que é a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, a Lei 9537 de 1997. Então, essa lei ela vem destrinchando todas as competências estatais
e de agentes do Estado, não apenas da Marinha, mas vários, primordialmente da Marinha, colocando ali quais são aquelas competências em relação a toda a fiscalização do tráfego aquaviário e que resulta dizer, Luiz, em 3 aspectos que são os mais importantes, assim, e que são os 3 pilares, por assim dizer, da autoridade marítima, que representam a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana, pode ser no mar ou nos rios e lagos, e a prevenção da poluição ambiental por navios, plataformas, embarcações e tudo aquilo que flutua é um objeto direto de preocupação da autoridade marítima com relação ao aspecto ambiental. Bom, aí você vai me dizer assim, ora, o Eduardo ou Lima, como você quiser chamar, a praticagem também cumpre aspectos de segurança? Com certeza. O próprio Porto de Santos, a Autoridade Portuária de Santos, cumprem aspectos de segurança, não há dúvida. Agora, quem é o elemento fiscalizador disso tudo? É a Autoridade Marítima, portanto, é a Marinha do Brasil e especificamente no Complexo Portuário de Santos, estamos falando da Capitania dos Portos de São Paulo. Então, igualmente, lá em Itajaí, quando eu trabalhei, né, nós tínhamos um outro contexto lá, onde a capitania fica na capital, que é Florianópolis, e existem 3 delegacias muito relevantes, porque o estado de Santa Catarina, por mais que tenha um litoral um pouco menor, mas ele tem 3 grandes complexos portuários, que é um complexo mais ao norte da Baía da Babitonga, que compreende os municípios ali de São Francisco do Sul e de Itapoá. Itapoá, né? Depois nós temos um outro complexo, que é onde eu trabalhava, que é o de Itajaí e Navegantes, são 2 cidades que são divididas pelo rio, como se fosse Santos e Guarujá. E nós teríamos um terceiro complexo um pouco menor, que fica em Imbituba, Laguna. Bom, então, como que a Marinha ela desempenha tudo isso? Só para você ter uma ideia, Luiz, eu até selecionei alguns tópicos aqui, né? Que a própria Lei dos Portos, que já é uma segunda lei que eu cito aqui agora, não apenas a da segurança do tráfego aquaviário, mas a própria Lei dos Portos, ela estabelece uma série de questões que são competências da autoridade portuária, mas que algumas delas são feitas em coordenação com a autoridade marítima. Então, por exemplo, você vai ver que dentro do porto organizado, a segurança do tráfego aquaviário, sim, é papel da autoridade portuária, mas em coordenação com a autoridade marítima. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo, toda a questão de balizamento, enfim, tudo aquilo que é instalado no complexo portuário para garantir com que os sinais de auxílio à navegação, enfim, faróis, faroletes, boias, balizas, boias articuladas, boias cegas, boias luminosas, tudo aquilo, toda aquela engenharia que compreende o planejamento e a instalação de tudo aquilo deva ser feito em coordenação entre a autoridade portuária e a autoridade marítima. No caso específico, a Capitania dos Portos de São Paulo, que fica aí em Santos, só para exemplificar. Bom, nós também temos a questão da delimitação dos fundeadouros. Então, nós sabemos que, dado o volume de navios que acessam o Complexo Portuário de Santos, né, naturalmente nós temos um fundeador imenso, né, situado um pouco ao sul de quem vem do mar ali, então acessa ali o fundeador mais próximo ali ao Guarujá, e nós temos, se formos olhar agora aí, a gente vai ver mais de 80 navios ali fora fundeados, aguardando a sua condição de poder acessar o porto para poder atracar e fazer sua operação portuária. Então, a questão de fundeadouros também ela é legislada pela Marinha do Brasil, né, no caso da autoridade portuária, em conjunto com a Marinha do Brasil. Tem a questão da operação dos navios de guerra, submarinos, ou seja, onde é que esses navios podem operar, onde podem atracar, onde eles podem fundear, onde eles poderiam eventualmente fazer operações militares, carregamento e descarregamento de munição e por aí vai. Nós também temos uma outra importantíssima atribuição, que ela é da autoridade portuária, mas em estreita coordenação com a autoridade marítima, que é o estabelecimento do calado máximo de operação. Então, adiante, talvez a gente vá conseguir falar um pouquinho sobre as obras, né, nas águas jurisdicionais brasileiras. A gente vai falar da questão das profundidades, da batimetria, da dragagem, tudo aquilo. E o resultado disso nada mais é do que o calado máximo de operação dos navios, porque todos nós sabemos, e na própria imagem que está aqui atrás, a gente está cada vez mais lidando com navios de maiores dimensões e que, por sua vez, precisam ser carregados cada vez mais, sejam eles no granel líquido, no container, e vai precisar alcançar uma certa perspectiva dimensional, que é uma das mais importantes para a navegação, que é a questão do calado.
quando eu digo uma das mais importantes para a navegação, é uma das mais importantes para a navegação em águas interiores. Porque nós estamos falando de um estuário, de um complexo portuário, que é uma baía, enfim, é uma enseada e por aí vai. Então, perceba que todas essas diversas características de operação de um porto, pela perspectiva aquaviária, pela perspectiva da água, né, de quem vem pela água e chega no porto, tudo isso está diretamente ligado à atuação da Autoridade Marítima Brasileira. E, por fim, Luiz, pode ser que no final a gente ainda fale um pouquinho sobre isso, a gente ainda fala das dimensões máximas dos navios, o seu porte bruto, ou seja, será a Capitania dos Portos de São Paulo, por exemplo, que vai estabelecer em dado momento que, vamos supor, os navios de porta-container de 366 estarão 100% homologados para operarem no Complexo de Santos. Eduardo, então, assim, né, só para buscar esse link, não apenas do presente, mas do futuro, tá? Deixa eu te perguntar um negócio. A gente falou da LESTA, né, que é a Lei Sim. de Segurança de Tráfego Aquaviário. Falamos também da MSC, né, da Maritime Security Committee, que é um comitê que trata de segurança também, né, e da MEPC, que é um outro comitê que é da IMO. Né? E aí, vindo para o lado internacional da coisa, né, de quanto em quanto tempo um oficial ou uma patente mais alta, como você foi, faz essa interação com a IMO para poder saber dessas novidades, para que a gente chegue no futuro e veja a questão da LESTA, veja a questão de batimetria, veja a questão de navegação, de aumento de tamanho de navios. Vocês têm essa interação, algum curso específico voltado para isso? E se tem, quanto tempo dura um curso desse para vocês que são oficiais assim mais altos? Então, Luiz, na verdade, não se trata do posto da pessoa que precise ter acesso a esse tipo de cursos e capacitações e participação em fóruns internacionais. Então, o que talvez fosse interessante agora te explicar é essa estrutura em camadas que possui a Autoridade Marítima Brasileira, na qual você vai ter não apenas a Diretoria Geral de Navegação, mas, sobretudo, as duas diretorias que eu tinha mencionado no começo. Uma delas é a DPC, que é a Diretoria de Portos e Costas, e a outra é a DHN, que é a Diretoria de Hidrografia e Navegação. Bom, então essas duas diretorias, elas têm um corpo técnico muito robusto, né? Muito ligado a toda a evolução da normativa internacional, e, ao mesmo tempo, eles têm elementos, não apenas essas organizações que eu te falei, mas tem outras. Também tem o Estado-Maior da Armada em Brasília, que faz interações também diretamente com a IMO. Né? Então, existe um órgão, por exemplo, que é chamado CKIMO, que ele é um órgão que vincula essa instituição da Marinha do Brasil, que lida com a autoridade marítima, com os assuntos de autoridade marítima, com a IMO. E nós temos diversas outras representações nacionais de outros órgãos, outras instituições, que não apenas a Marinha, que participam desses fóruns regularmente lá em Londres, nas reuniões que são, enfim, regulares, e começam a absorver toda essa normativa, que ela é deliberada, votada, internalizada nos estados participantes, por meio de leis e deliberação parlamentar e tudo isso. E a partir do momento que essas normativas, elas efetivamente precisam ser colocadas em prática, a partir disso você vai ter departamentos específicos nessas diretorias que vão lidar com o assunto. Então eu vou te exemplificar. Recentemente agora, há pouco mais de um mês, nós tivemos o início da execução da Convenção de Hong Kong, que tem a ver com o desmantelamento de navios, né? Com a forma como se deva fazer ambientalmente correta, com o compliance adequado, todo esse descarte de navios que já não estão mais em condições de uso, e quando se fala navios, não são apenas navios, mas também plataformas, os ativos navais e offshore, ativos marítimos e offshore. A partir disso, recentemente, tem questão de um mês e pouco que entrou em vigor a vigência dessa convenção. Então, a partir disso, você certamente tem pessoas, não apenas oficiais, enfim, independente da graduação, isso não importa, mas pessoas tecnicamente capacitadas que fazem essa interação, essa interface, transladam essas informações, esses conceitos para dentro das normas da autoridade marítima. Essas sim são efetivamente as que têm maior contato direto com
as capitanias, enfim, as agências, os navios que lidam com isso, na observância do que essas normas da autoridade marítima estabeleçam, mas que, sem dúvida alguma, elas um pouco tempo antes, elas já foram tratadas e deliberadas de modo a ficar em comum acordo com todas essas normativas internacionais, algumas das quais você já citou. Legal. Quando a gente trata de... Aí a gente vamos falar de interação com o ambiente portuário, né? Atracações, desatracações. Você falou um negócio da Convenção de Hong Kong sobre descomissionamento, né, de navios, né? Que nada mais é do desmonte dos navios. Mas ainda a gente tem na Baía de Lang, né, que é na Índia, salvo engano, ainda esse descomissionamento feito por pessoas com contato com amianto, com uma série de produtos que são nocivos à saúde do trabalhador. Essa questão não só do desmonte, como do reaproveitamento de peças, que também tem um mercado de peças, e também sobre a questão de saúde, ela é tratada nesses comitês também? Com certeza, e até recentemente, né? um mês e pouco atrás, eu estive numa convenção aqui no Rio que tratava desse assunto, e o que fica evidenciado a esse respeito é a preocupação com o trabalhador, ela, sem dúvida alguma, é uma das maiores em torno de tudo isso. Nós estamos falando de preocupação com o ambiente, ou seja, um descarte seguro, de modo que aqueles materiais eles não tragam danos ao ambiente, esse é um aspecto, mas existe um outro aspecto. E o seu exemplo ele foi muito feliz, porque nós estamos falando de um descarte de navios que ele efetivamente não está alinhado com essas melhores práticas internacionais, que é sobre as quais a gente está falando agora, com relação à Convenção de Hong Kong. Então, existe um estabelecimento de formas e maneiras em que cada país ele pode capacitar instalações dentro dele próprio, ou seja, são instalações que algumas delas são provenientes de estaleiros. Então, dentro deles próprios, eles cumprem certos requisitos para poder, cumprem inclusive a maneira de descarte de materiais perigosos, tem toda essa verificação por parte do Estado, ou seja, nesse caso específico, a Marinha é um dos órgãos que fiscalizaria uma instituição que se propõe aqui no Brasil a fazer o descarte correto, o descarte adequado desses navios e plataformas. E, por sua vez, não apenas a Marinha, mas também outros órgãos de proteção do trabalho teriam a perspectiva de fiscalização e regulação no que diz respeito à segurança daquelas pessoas que ali trabalham. Então, existe um trabalho a múltiplas mãos em torno disso tudo, tá, Luiz? Eduardo, aí vindo para o meu lado, né, um pouco aqui pro meu trabalho, que eu sou portuário, você sabe disso, manobras de atracação, balizamento, dragagem, operadores portuários, trabalhadores portuários, o que tudo isso impacta dentro da minha vida como trabalhador portuário? Olha, Luiz, sobre a ótica da autoridade marítima, tá? Sim. É muito interessante você fazer essa pergunta, porque eu acho que numa primeira, vamos dizer, aproximação do trabalho de quem está ali na beira do cais com a Marinha do Brasil é na sua própria capacitação, porque nós temos uma série de elementos que são proporcionados em capacitação dos portuários que eles precisam estar alinhados com o PREPOM, que nada mais é do que um documento que a própria Marinha, por meio da a Diretoria de Portos e Costas, ela prepara esse documento, onde ela estabelece certas exigências para que aquelas instituições de ensino estejam aptas a poder prover a capacitação daquele profissional naquele curso específico. Bom, então essa talvez já seja a primeira delas, né? Nós estamos falando dos portuários e, naturalmente, todos os aquaviários passam pelos órgãos de formação alguma vez na vida, ligados à Marinha do Brasil também. Mas você está falando de aspectos do dia a dia. Então, os aspectos do dia a dia, você não tenha dúvida de que a gente vai precisar enxergar esse funcionamento do ambiente portuário por uma perspectiva de segurança. E por mais que a Marinha ela tenha, numa daqueles seus 3 pilares, que é a segurança da navegação, por óbvio, a Marinha também ela continua preocupada com tudo aquilo que está acontecendo nos navios, a bordo dos navios, mesmo atracados. Então, para você ter uma noção,
Todos os acontecimentos fortuitos com os navios, pode ser um incêndio a bordo, pode ser uma queda de pessoa na água, enfim, tem vários acontecimentos que, porventura, aconteçam num navio, né, um rompimento de uma espia, né, que é um cabo de amarração do navio. Tudo isso pode acontecer, né? Inclusive, recentemente, até eu vou abrir um parêntese aqui. Então, há 2 semanas em Itajaí, nós tivemos o caso de um navio que estava atracado com a proa para Montante do Rio, e especificamente lá, quando existe um regime de chuvas e cheia no Vale do Rio Itajaí, a vazão do rio ela aumenta muito, fazendo com que a corrente ela se intensifique. Então, por mais que a entrada e a saída de navios possa estar retida em função da praticabilidade ou impraticabilidade, mas aqueles navios atracados, eles continuam submetidos àquela corrente. E com isso, eu não sei se você chegou a ver essa notícia, mas há 2 semanas houve um navio que se desprendeu quase que completamente, rompeu todas as espias, o navio ele abriu a proa e com isso a corrente continuou abrindo o navio mais para jusante, e com isso precisou ter o apoio da praticagem, dos rebocadores, para recolocar o navio no lugar. Isso foi há 2 semanas. E agora, na segunda-feira, salvo melhor juízo, ocorreu um caso de um navio em que também ele teve uma ligeira abertura do cais e fez com que a escada de acesso do navio ela caísse na água, e 2 pessoas que estavam ali, uma delas se segurou e a outra caiu. Ou seja, eu não tenho exatamente a informação se era um trabalhador portuário, mas acredito que fosse. Então esse rapaz ele caiu, felizmente não aconteceu nenhum problema com ele e as apurações vão ser feitas. Bom, então eu te respondo, na primeira eu já falei sobre a capacitação, na segunda. Em todos esses acontecimentos fortuitos, acontecimentos anômalos que ocorram no âmbito do ambiente portuário, ou seja, dentro da poligonal do porto, ou até mesmo lá na questão do fundiadouro, no navio lá fora no fundiadouro, que está dentro da poligonal do porto também, certamente a Marinha ela deverá encaminhar uma equipe para conduzir o inquérito administrativo de acidentes e fatos da navegação, onde vão ser apurados todos os aspectos que possam ter sido negligenciados, pode ser que não, né? Então, nesse caso que a gente está falando, é uma questão ambiental, é uma questão do tempo, né? As condições do tempo. Mas, se eu tiver havido negligência, você pode ter certeza de que tudo isso vai culminar com um encaminhamento de um processo para o Tribunal Marítimo para as devidas providências e sanções que aquele armador ou aquele ambiente, aquela instituição portuária, porventura, possa ter alguma responsabilidade, e aí vai ser apurado para poder chegar à melhor solução. É uma solução que ela não é criminal, porque nós estamos falando de um tribunal que ele é administrativo. Ele é um tribunal, ele tem o nome de tribunal, ele é vinculado à Marinha, mas ele não pertence ao Poder Judiciário brasileiro. Então, nós não estamos tratando aqui da questão criminal. Essa sim será tratada pela polícia. Agora, as questões de apuração administrativa e, sobretudo, as que tenham relação com aspectos técnicos, serão apuradas pela Marinha do Brasil. E aí depois se toma um outro rumo para que seja julgado na justiça comum, é isso? A justiça comum poderá haver um processo paralelo que a parte afetada ela possa abrir um processo ou que a Polícia Civil conduza um inquérito. Esse é uma apuração paralela. A apuração da Marinha ela tem a ver com os aspectos técnicos, ou seja, a escada está funcionando. Vou te dar um exemplo. Com muita frequência acontecem problemas de práticos ao acessarem os navios, perceberem que a escada de prático ela está inadequadamente preparada, ou seja, os degraus eles podem estar com dimensões diferentes ou com inclinações diferentes, ou o cabo de sisal que através do qual é trabalhada aquela escada na vertical, ele possa estar com algum tipo de fratura que possa vir a romper, ou naquele sistema híbrido em que o prático ele acessa o navio uma parte pela escada de prático e a segunda parte ele pisa no patim inferior da escada e sobe pela escada até o convés do navio. Às vezes tem casos daquele patim, aquela plataforma, ela está ligeiramente inclinada e com a umidade natural do ambiente, o prático acaba pisando ali e escorrega e cai. Então, todos esses aspectos de segurança que se refiram não apenas à segurança da navegação, mas à salvaguarda da vida, com certeza a Marinha estará atenta ao que está acontecendo. Agora, quando a gente fala, você falou muito sobre, a
A gente deu um 360, falamos de navio 366, né? Para quem até nos acompanha aqui, falamos de dragagem, falamos de todas as coisas que envolvem a autoridade marítima. Mas uma questão particular sempre me chamou a atenção sobre o AJB, né, sobre águas jurisdicionais brasileiras. E eu queria aqui que você explanasse para quem nos acompanha aqui no canal do Papo de Porto, o que são as normas marítimas, né, e o que é sobre as águas jurisdicionais brasileiras, né, que você fizesse uma breve contextualização sobre isso, que é muito importante para que a gente possa saber e se aprofundar cada vez mais na questão portuária, né? No meu caso, na questão portuária que caminha em paralelo junto com a questão marítima. Muito bem. Bom, Luiz, as águas jurisdicionais brasileiras, ou comumente chamadas de AJB, elas compreendem toda aquela porção aquática, não apenas marítima. Ela compreende, por exemplo, todos os rios e lagos brasileiros, mas, sobretudo, né, a gente está falando em magnitude aqui, a gente está falando daquilo que é convencionalmente chamado de Amazônia Azul. A Amazônia Azul nada mais é do que toda uma extensão de água que está no entorno do nosso país, no Oceano Atlântico, porção essa que possua, em alguma medida, o poder de soberania ou de jurisdição do Estado costeiro, que nesse caso específico que nós estamos falando é o Estado brasileiro. Bom, então, envolve aí alguns conceitos de direito do mar. Então, por exemplo, nós temos uma faixa de 12 milhas náuticas, e isso é mundialmente convencionado, denominado mar territorial. O mar territorial, ele basicamente é medido da linha de base, ou seja, você vai pegar ali, logo saindo ali do canal ali né, na ponta da praia, vai puxar toda a extensão da praia ali e vai projetar 12 milhas para fora. Aquilo ali, nós estamos traçando uma faixa chamada mar territorial, e ela se estende desde o Oiapoque, lá no norte, até o Chuí, lá no sul. Né? Então, isso é muito importante. Dentro dessa faixa, o Brasil, como qualquer outro estado costeiro, possui plena soberania, ou seja, as leis nacionais são integralmente válidas naquele espaço. Então, o Brasil exerce a soberania, exerce o poder de polícia, exerce o poder de fiscalização pleno, não apenas pela perspectiva marítima, da autoridade marítima, mas a questão aduaneira, a questão da Polícia Federal, que é uma questão imigratória ou até mesmo de algum tipo de contrabando ou descaminho. Então, nesse caso, o mar territorial ele possui 12 milhas. Só que além do mar territorial, nós temos uma área muito importante, Luiz, que é a chamada Zona Econômica Exclusiva. Nesse trecho do mar, que ele é um trecho que ele vai da linha de base até 200 milhas náuticas, mundialmente convencionado, os estados eles possuem direito de exploração econômica. Então, significa que, vamos dizer, uma atividade de pesca, por exemplo, a 150 milhas náuticas da nossa costa, ela deva ser segundo os interesses nacionais do Brasil e não segundo os interesses de determinados barcos estrangeiros que decidam se aproximar e adentrar a nossa zona econômica exclusiva. Bom, então, dada essa dimensão em faixas, nós ainda temos uma terceira compreensão marítima chamada a plataforma continental. E, através dos organismos internacionais, o Brasil, por meio do levantamento da plataforma continental, ele defende a teoria de que determinadas plataformas continentais, além das 200 milhas, elas correspondam também a espaços marítimos nos quais o Brasil deva ter algum tipo de jurisdição no que diz respeito à exploração econômica, não apenas da superfície da água, a parte subaquática e o leito, o subsolo marinho. Então, essa defesa ficaria um pouco difícil da gente explicar aqui pelo tempo, mas ela é uma defesa que cada estado costeiro tem direito de fazer junto à comissão de limites, no sentido de dizer, olha, esse pedaço aqui, pelos argumentos A, B e C, X, Y, Z, ele representa uma parcela das minhas águas. Então, se aquela comissão de limites aceitar, então o Brasil passará a ter
o Brasil ou qualquer país passará a ter aquela porção aquática na sua jurisdição. Então, as águas jurisdicionais brasileiras compreende tudo isso que nós falamos aqui. Os rios, lagos, lagoas, ou seja, águas interiores, as hidrovias, compreende o mar territorial, que é uma faixa de 12 milhas náuticas na beira da costa, e compreende as 200 milhas náuticas, que é a nossa zona econômica exclusiva, e, em alguns trechos, o prolongamento disso, que é a plataforma continental. É a parte da água que se projeta sobre a plataforma continental. No caso, né, é uma plataforma que ela tem aquela conformação como se fosse uma continuidade do relevo brasileiro no fundo do mar. Inclusive, você vai ouvir falar alguma coisa a respeito da elevação de Rio Grande, enfim, que o pessoal tem falado muito ultimamente, que sem dúvida tem muitos recursos minerais, peixes, enfim, pescados para poder ser explorado lá. Então, de uma maneira ampla, as águas jurisdicionais são essas. E qual é o órgão brasileiro que consegue fiscalizar tudo isso? Bom, a Polícia Federal ela exerce polícia marítima até o mar territorial. Mas, além do mar territorial, não existe outra organização, não existe outra instituição brasileira que tenha meios de fazer isso, que não seja a Marinha. E, nesse caso, Luiz, a gente não está nem falando da Autoridade Marítima Brasileira. Então, nós não estamos falando das capitanias, não estamos falando, enfim, das delegacias. Nós estamos falando de navios que estejam navegando a dezenas ou centenas de milhas da nossa costa e, porventura, observem algum ilícito acontecendo e tomem as devidas providências dentro do regramento legal e normativo. Dentro disso estaria o Estado-Maior da Armada, né? Creio que é assim que é falado, que é assim que é colocado. Agora, você falou da questão das 12 milhas náuticas, e aí conta-se da isóbata, né? A isóbata do continente, que é um veio que vai até uma determinada localidade. Aí eu queria que você esclarecesse. É a linha de base. A linha de base é a média das baixa-mar de Cisígia, né? Então, nas cartas náuticas, você observa uma linha de base que diferencia o que é água e o que é terra, o que é aquela parte da praia, né? Você vai olhar uma carta náutica e vai ver aquela diferença de cor, inclusive. Então, aquela linha, que é a linha de base, ela é convencionada para poder ser o marco zero da medição dessas 12 milhas náuticas. Então, medido em ângulo reto, né? Então, vamos dizer, a linha de base é a minha mão aqui esquerda e você vai medir em ângulo reto 12 milhas. Você vai traçar isso e vai juntar todos os pontos lá, 12 milhas náuticas, vai ter uma faixa, vai ter uma fatia de 12 milhas em torno de todo o litoral brasileiro. Essa fatia corresponde ao mar territorial, onde o Brasil, o estado costeiro, mas no caso do Brasil, possui plena jurisdição, plena soberania para exercício das suas leis e da fiscalização sobre todos os aspectos, não apenas aspecto marítimo, mas aduaneiro, imigratório, enfim, descaminho, contrabando e por aí vai. Quando a gente fala do AJB, a gente também tem que levar em consideração do navio atracado, né? E aí, quando a gente fala do navio atracado, o que o navio atracado obedece dentro do AJB, do Águas Jurisdicionais Brasileiras? Sim. Bom, então, quando o navio ele já está navegando dentro do mar territorial brasileiro, significa que todos os acontecimentos dentro do navio, que pode acontecer, infelizmente a gente sabe que as coisas acontecem, pode ter um óbito a bordo, pode ter um acidente, enfim, pode ter um assassinato, pode ter um tráfico de drogas, enfim. Então, esse navio navegando dentro do mar territorial brasileiro, ele já está integralmente submetido ao regramento legal, ou seja, às legislações brasileiras. Razão pela qual não são poucas as ocasiões em que nós observamos em que alguns navios atracados, em Santos acontece isso, em alguns portos do sul também acontece isso, como em Bituba, Rio Grande. Acontecem casos em que, por meio de inteligência, a Polícia Federal, em coordenação com a Marinha, com a Polícia Militar, enfim, fazem operações que acabam descobrindo a existência de pacotes de drogas dentro da caixa de mar dos navios. E aí é necessário colocar alguns mergulhadores para poderem ir ao fundo, fazer a abertura, fazer a remoção do material, fazer a identificação, a perícia e concluir que aquele material, efetivamente, ele esteja constituído como um ilícito transnacional, é um tráfico de drogas. Então, a partir disso, tem uma compreensão
legal que vai ser desencadeada a partir de um inquérito. Esse inquérito quem vai conduzir é a Polícia Federal. Então, por mais que a Marinha também participe dessas operações em coordenação e em colaboração com a Polícia Federal, o inquérito vai ser conduzido pela Polícia Federal. Então, esse é só um exemplo, Luiz, mas tem vários outros. Então, a questão, por exemplo, dos navios cumprirem os aspectos relacionados à água de lastro, os aspectos dos navios cumprirem elementos de segurança que eu digo da navegação e segurança da sua tripulação. Então, tudo isso, quando o navio está navegando nas nossas águas jurisdicionais, e especificamente dentro do mar territorial, e mais ainda, dentro do complexo portuário, o navio está completamente submetido às fiscalizações do Estado costeiro, no caso aqui, o Brasil. Então, é por isso que, no caso específico da nossa autoridade marítima brasileira, existe aquela visita e inspeção. É uma equipe da Capitania dos Portos, em qualquer lugar do Brasil onde tenha porto, haverá isso. É uma equipe que faz um agendamento, às vezes é inopinado, de visita ao navio para poder correr um checklist de uma série de elementos, a parte tanto de propulsão, a parte de elétrica, ou seja, tudo aquilo que é abaixo, dentro da praça de máquinas, como também na parte de governo e comando do navio, ou seja, o passadiço, os equipamentos de segurança, equipamentos de salvatagem, as balsas salva-vidas do navio, né? Aquelas embarcações que são lançadas, que são embarcações de salvamento. Então, tudo isso é objeto de fiscalização pelo Estado costeiro. E no caso mais específico do Brasil, a Marinha do Brasil faz toda essa fiscalização em todos os navios, independente de qual seja a bandeira. Então, existe um tipo de fiscalização que ela é feita em navios de bandeira nacional, que aí nós chamamos de flag state, ou seja, é uma inspeção do estado de bandeira, né, que é o navio que pertence à bandeira brasileira. E uma outra fiscalização que ela é feita Port State Control, ou seja, é uma fiscalização do estado do porto, ou seja, é o porto fazendo a fiscalização em qualquer navio de qualquer bandeira. Tá, o Port State Control tá ligado diretamente ao ISPS Code, não é isso? Com certeza. Não apenas. Tá. Não apenas. O ISPS Code ele é mais amplo, né? O ISPS Code nós estamos falando de uma série de atribuições de segurança física dos portos, segurança de tecnologia da informação, segurança perimetral, câmeras, enfim. E a aplicação do ISPS Code ela é exigida não apenas pela Polícia Federal e pela Receita Federal, mas por um organismo colegiado que é mais amplo, que é o organismo chamado Sesportos. Então, por exemplo, em cada estado brasileiro, nós temos uma Sesportos vinculada à Comportos, que fica em Brasília, que é um órgão colegiado que integra representantes eles são encabeçados pela Polícia Federal, portanto, tem representação da Polícia, da Receita Federal, da ANTAC, representação do Estado e representação da Marinha. Então, eu mesmo já participei, eu era integrante da Sesportos de Santa Catarina, em todos os aspectos relacionados ao Port State, ao ISPS Code, aplicação de ISPS Code nos ambientes portuários daquele contexto. O que eu estava falando antes é uma inspeção relacionada à segurança, ou seja, é uma inspeção que é atribuição específica da Marinha. É o Port State Control, né, que ele é feito pelos grupos chamados Grupo de Visita e Inspeção, que são grupos de 2 ou 3 pessoas que saem da capitania, vão até aquele navio, entram, puxam o checklist para poder conferir se tudo aquilo que o navio tem que estar cumprindo, se está cumprindo. Se ele não estiver cumprindo, então eu vou dar um exemplo. Às vezes o navio ele apresenta uma falha de propulsão, Luiz, que torne insegura a sua locomoção dentro do ambiente portuário, porque se o navio der algum problema, ou de propulsão, ou de sistema de governo, esse navio pode acabar parando máquinas, ou pode acabar colidindo ou abalroando outro navio. Então, nesse caso, quando a Marinha observa algum tipo de irregularidade grave a esse ponto, ela tem condições de manter o navio retido no porto até que ele regularize a sua situação. Tá, aí não chega a ser uma arribada, né? Uma arribada forçada, não. Não, nós estamos falando de um navio que já tem entrado. Tá. Então, por exemplo, o navio ele adentrou o porto e atracou e está fazendo a operação dele, está carregando e descarregando. E em dado momento da carga e da descarga, o GVI chega no navio para poder fiscalizar. Às vezes é planejado,
existe uma tabela de um certo número de navios que tem que ser cumpridos naquele espaço de tempo e às vezes é inopinado. Pode ser inopinado em função de determinadas informações que surjam, ou seja, determinadas denúncias, algumas questões que não daria para a gente comentar em detalhes aqui, mas aquela equipe chega no navio e faz a averiguação necessária. Se o navio estiver descumprindo determinado item que seja a tal ponto grave, aquele navio vai ser retido até que ele busque sanar, ou seja, o agente marítimo dele vai ter que contratar uma empresa de mecânica naval, de elétrica naval, enfim, uma empresa de salvatagem para poder regularizar aquele problema. O navio dará o pronto para a autoridade marítima, para o GVI, e o capitão dos portos vai liberar a saída do navio, por mais que o navio acabe ficando alguns dias atrasado em relação à sua cinemática, tá? Tá. Quando a gente fala a sua o quê? A sua cinemática, é isso? Em relação à programação do navio. Então, vamos dizer... É cinemática armador, a palavra? A cinemática foi uma palavra que eu usei aqui para dizer a dinâmica, né? A cinemática, ou seja, o navio tem desatracação hoje em Santos e tem atracação depois de amanhã em Paranaguá e depois de amanhã em Itajaí, vamos dizer assim. Então ele tem uma programação para cumprir pela perspectiva do armador. Tá. Só que se o navio chega num determinado porto desse e ele entra e coincide de ele sofrer aquela inspeção e ser verificado que tem algum tipo de problema grave que inviabilize a sua navegação em segurança, automaticamente o navio vai ter que ficar retido no porto até regularizar. Uhum. E às vezes acontece de aquela programação dele acabar sendo desfeita. Por quê? Porque ele vai perder 2, 3 dias, às vezes 4, 5 dias, o navio fica atracado para poder regularizar aquela pendência. Legal. Eduardo, agora vindo aqui pro meu mundo novamente, mundo portuário, mundo de atracação, mundo de manobras, né? Como que caminham a autoridade, a praticagem com a autoridade marítima? Quais são os principais fatores, procedimentos entre a autoridade marítima e a praticagem? Bom, a praticagem, naturalmente, ela é concebida como um elemento essencial para o funcionamento econômico brasileiro, né? E isso não apenas está previsto em lei, né? Na própria lei da segurança do tráfego aquaviário tem alguns artigos que tratam disso aí, mas a própria Marinha ela tem uma norma específica, que é a norma 311, que justamente ela estabelece toda aquela forma pela qual haverá a preparação das pessoas que tenham interesse de ser prático, a forma como essas pessoas vão ser angariadas em um concurso público, a Marinha vai organizar esse concurso público, enfim. Então, há muitos anos que não se realiza um concurso público desses, não sei exatamente quando vai ser o próximo, e essa norma ela também estabelece uma série de outros aspectos relacionados, sobretudo, à segurança dos navios e segurança dos práticos, porque nós estamos falando, Luiz, de pessoas que embarcam e desembarcam de um navio em movimento, submetido a um regime da velocidade do navio, regime de ondas, regime de vento. Portanto, o caturro e o balanço do navio e da lancha. E esses movimentos nem sempre são os mais confortáveis para prover a melhor segurança que um profissional precise ter para poder sair da lancha, pegar a escada, subir, embarcar no navio e fazer o processo inverso, quando ele precisar completar a manobra e ir embora. Bom, além disso, tem um aspecto que é muito importante que eu gostaria de falar aqui com você, que tem a ver com a questão da praticabilidade. Bom, então a gente sabe que o Comex, né, a gente sabe que toda a cadeia logística que envolve os operadores portuários, enfim, os terminais, os agentes, toda essa cadeia ela fica muito preocupada com o cumprimento da programação de horários de entrada e saída dos navios. Esse é um aspecto. Só que a gente precisa levar em consideração que, da mesma forma que um aeroporto também fica submetido a questões ambientais, e já uma rodoviária e uma ferroviária e uma estação ferroviária já são menos suscetíveis a isso, mas de todos esses modais de transporte, o que é mais suscetível ao ambiente é o ambiente aquaviário. Por quê?
Porque nós temos elementos, são 4 elementos basicamente, Luiz, que aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre cada um deles. Então nós temos um elemento que é a altura de onda. Então, se eventualmente nós estivermos submetidos a uma ressaca que coloque uma onda de 3,5 metros ali no ponto de embarque de prático, né? Seja em Santos ou aqui no Rio de Janeiro, né? Eu estou em Niterói, ou seja lá em Itajaí, enfim, que não ofereça segurança, esse é um dos elementos que pode provocar uma impraticabilidade por falta de segurança. Outro, corrente. Então, eu não tenho muita certeza se em Santos tem problema de corrente elevada. Acredito que não, por ser um estuário mais ameno. Agora, em Itajaí, como é a foz de um rio, então quando tem aqueles casos em que tem uma elevação de chuvas no interior, o rio sobe muito no interior e ele desce com uma velocidade a água muito maior. Então, eu até dei exemplos um pouco antes. Então, falamos de altura de onda e falamos de vento. Vamos falar de vento, né? O vento ele é muito interessante, sobretudo para esses navios, como o que a gente está vendo aqui atrás, são navios com uma área vélica gigantesca, então eles são muito suscetíveis lateralmente a determinados movimentos erráticos que o navio acabe cumprindo, caindo mais à esquerda, mais à direita, né? Mais a bombordo, mais a boreste, e faça com que esse navio desvie da sua rota, desvie do seu rumo original e vá para uma área de encalhe, por exemplo. Então, esse é o terceiro. E o quarto é a visibilidade. Então, a gente sabe que, em alguns aspectos, a visibilidade ela baixa a tal ponto quando tem nevoeiro, e esse é um dos elementos mais difíceis de ter a predição pelos organismos de predição marítima de tempo, forecast, tudo isso. É muito difícil de prever quando vai ter exatamente em que momento vai ter a baixa visibilidade, mas isso pode acontecer. Então, esses 4 elementos, eles oferecem à autoridade marítima condições para, caso eles não estejam atendidos, decretar, divulgar que há uma impraticabilidade daquela barra, ou seja, o porto, entre aspas, as pessoas falam que o porto fechou. Eduardo, na verdade, a gente sabe que não fechou, porque o ambiente portuário com os navios atracados, ele continua funcionando, mas a entrada e a saída de navios, naquele trecho de tempo, naquele espaço de tempo, ele fica inviabilizado por questões de segurança. Eduardo, visibilidade zero, para ser uma resposta mais rápida. Visibilidade zero, a gente pode navegar por instrumentos, igual tem o avião que voa por instrumentos, não? Não, porque o que acontece? Os navios possuem, todos os navios e embarcações, sobretudo, né, estamos no século XXI, então possuem instrumentos que propiciem uma navegação sem o visual. Eles possuem. Então, os radares, o ECDIS, né, que por sua vez recebe dados do GPS, que por sua vez alimenta dados para o AIS, enfim, a gente está falando de uma série de equipamentos eletrônicos. Bom, mas certas mensurações de movimento de um navio tão grande, elas só são sentidas quando o olho humano consegue enxergar o que está acontecendo. Então, só para te exemplificar, Luiz, você falou de visibilidade zero. Eu vou te falar em termos de distância. Em Itajaí, se você tiver uma visibilidade de menos de 1.000 jardas, ou equivalente a 1.000 metros, né, se você não estiver conseguindo ver, por exemplo, a 500 metros na sua frente, automaticamente você já tem uma condição para decretar a impraticabilidade. Eduardo, agora a gente está caminhando para o final aqui, já estamos chegando no final do nosso programa, está muito bom, foi um detalhamento técnico e passou muito rápido, né? Eu queria até explorar um pouco mais, porque foi uma verdadeira aula aqui para mim. Questão de futuro, né? A gente falou no início da nossa conversa sobre o crescimento do tamanho dos navios e interação dos navios, né? A gente sabe Exato. Que com esse dinamismo da operação portuária, você tem a questão de ultrapassagem de navios, né, que também tem interação entre correntes, né, interação hidrodinâmica que se chama, né, que é esse o nome correto. E assim, o que você espera para o futuro, né? Eu lendo um livro há uns tempos atrás, Portos e Terminais, e falava-se em navios de até 50 mil teus. Hoje a gente tem navios de contêineres com 24 mil teus. Né? E Santos está caminhando para entre 12 e 14 mil teus. Né? Que para chegar a 12 na sua totalidade vai demandar dragagem, uma série de fatores que possam colaborar para que tenha a atracação desse navio em Santos. Mas aí, falando de futuro de crescimento de navios, o que você espera para os portos do Brasil?
com o seu lastro profissional construído aí ao longo da sua vida, né? E com as águas empurradas que você tem aí ao longo da sua carreira. Muito bem, Luiz. Vamos tentar em 3 a 5 minutinhos, porque eu sei que o tempo já está em cima. Mas é o seguinte, assim, uma das coisas que mais nos traz preocupação é justamente essa questão da dimensão dos navios em relação ao avanço da infraestrutura náutico-portuária em cada complexo portuário do Brasil. Esse é uma das principais preocupações que nós, né, que somos da área, e eu digo em meu nome, particularmente o Eduardo Lima, mas todo o ambiente marítimo portuário está preocupado com isso, porque nós sabemos que os grandes armadores, eles sem dúvida já estão trabalhando com navios cada vez maiores, e essas navegações elas são cumpridas entre Ásia, América do Norte, Ásia, América do Sul pela costa oeste, Ásia, África e por aí vai. E nós percebemos que, infelizmente, o Brasil foi ficando para trás em relação a essa infraestrutura náutico-portuária pela dimensão desses navios, e a gente está falando aqui agora de navios porta-container, que foram os que você citou, que realmente nós ainda chegamos numa situação, Luiz, que hoje no Brasil nós só temos 6 complexos portuários que conseguem operar com restrições os navios de 366. Então, justamente você está se referindo aos navios de 12 a 14 mil teus, que correspondem quase que diretamente aos navios de 366. Então, se a gente for perceber no histórico, né, então no começo do ano passado, começo de 2024, nós tivemos algumas atracações de navios em Paranaguá, em Santos, Salvador, Suape, Itaguaí, Pecém. Isso tudo aconteceu mais ou menos entre janeiro do ano passado e julho do ano passado. Então, esses navios vieram em caráter meio experimental aqui no Brasil. Semana passada eu até li uma notícia que lá no porto de Pecém já teria havido a homologação plena da Autoridade Marítima, né, que é a Capitania dos Portos do Ceará, para a operação dos navios de 366. E a gente também sabe que para esses navios serem plenamente operados no Complexo de Santos, sem dúvida precisaria que a dragagem fosse levada adiante. Nós sabemos das iniciativas, recentemente o superintendente do Porto de Santos, Autoridade Portuária, declarou da publicação do edital para aprofundamento da dragagem até 16 metros. E, na sequência, num segundo passo, alcançar até 17 metros. Eu também estava assistindo outro dia uma entrevista do prático mais antigo aí do Porto de Santos, no seu programa, e ele mesmo já tinha falado, pela sua larga experiência, que acha que é uma tarefa e um desafio muito difícil. Chegar a 16 talvez chegue, mas ele acredita que ultrapassar os 16 metros torna-se muito difícil, por ser um ambiente estuarino, então tem uma questão de deposição de sedimentos no fundo, que ela é natural, então pode até conseguir aprofundar, mas depois a manutenção é muito difícil. E eu falo um pouco disso também a respeito de Itajaí, porque lá também se busca resolver outros entraves relacionados não apenas ao aprofundamento, que lá é de cerca de 14,5 metros, a profundidade atual, precisaria também chegar em torno dos 16 metros num primeiro estágio, mas lá ainda tem um problema mais grave, porque a bacia de evolução, a jusante, que é a maior, ela proporciona o giro de navios de até 350 metros, mas ela não proporciona o giro de navios até 366 ou 400 metros. E isso só vai ser alcançado quando naquele ambiente for feita a remoção de um navio, né, o casco de um navio que ficou sossobrado no início do século XX, chamado navio Palas, está lá até hoje e precisa ser removido, porque senão não consegue expandir o diâmetro da bacia. Então essa é uma preocupação relacionada, por exemplo, a Itajaí, estamos falando de Santos. Também tem outros portos do Brasil que precisam buscar solução para ampliação dos seus canais e das suas bacias de evolução. E ainda existe uma outra preparação a ser feita pelos terminais portuários que diz respeito ao fortalecimento, ao reforço do seu cais. Então, por exemplo, lá em Navegantes, que é a Portonave, que é um dos grandes terminais portuários de contêiner do Brasil, tem feito obras desde o início do ano passado para poder substituir as estacas prancha por completo para ficar apta a receber navios de até 400 metros. Bom, Luiz, por que me preocupa isso? Porque, por exemplo, todas essas rotas entre os diversos continentes, elas já contemplam os navios de 366 e já contemplam os navios de 400 metros de comprimento. Recentemente, a gente teve a inauguração do Porto de Xangai, no Peru. Então, significa que já tem uma nova rota marítima entre a Ásia e a América do Sul,
que contempla um porto de profundidades, grandes profundidades naturais e que poderá operar os navios de maior porte. E nós não vemos aqui no Brasil a correspondência, né, em cada um desses portos aqui que eu citei, que são 6, posso estar enganado em 1 ou 2, mas esses 6 aqui já operaram navios de 366, e nós, por exemplo, já temos lá no continente africano, pelo lado ocidental, no porto de Lomé, no porto de Tema, que fica em Gana, em Togo, né? Lomé fica em Togo, África do Sul, Durban, África do Sul, enfim, vários países, vários portos, onde recentemente agora, entre abril e junho de 2025, já operaram navio de 400 metros. Então, essa é uma grande preocupação, sobretudo com a questão da infraestrutura portuária, pela perspectiva marítima, pela perspectiva aquaviária, não obstante a outra infraestrutura que nós não vamos falar aqui, que tem a ver com a concessão dos terminais, por exemplo, o Tecon Santos 10, a ligação dos ramais ferroviários, e essa parte eu não me aventuraria a falar. Mas pela perspectiva náutica, marítima, sem dúvida, temos muitos desafios a vencer nos próximos meses e anos. Obrigado, Eduardo. Eduardo, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela aula, pela paciência, pelo carinho e pelo respeito. A conversa sempre foi muito verdadeira. Você, do ato do seu cabedal de conhecimento, um homem muito simples, aí, muito acessível. Muito obrigado aí por estar participando aí, colaborando aqui com o Papo de Porto 013. Para mim foi uma honra dividir essa bancada com você. E fique à vontade para que numa próxima oportunidade a gente venha falar de outros assuntos ligados às situações náuticas, ligados à autoridade marítima. Muitíssimo obrigado por estar participando aqui do Papo de Porto 013, meu amigo. Eu que agradeço, Luiz. Um grande abraço para você e para todo o seu público espectador e os seus seguidores aí no YouTube. Obrigado, Eduardo. E para quem quiser acompanhar o nosso canal no Papo de Porto 013, na nossa página no YouTube é @Papo de Porto 013 e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a todos uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. O meu muito obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus.